Turma, a gente vai continuar o conteúdo, né? A gente vai falar sobre polarização de substâncias isolantes. A gente falou que é possível, né, haver a indução eletrostática quando o indutor é condutor, né? Ou seja, é um metal ou algo que conduz eletricidade, não é isso? Mas também é possível haver uma indução eletrostática quando a substância é um isolante, exemplo, uma borracha, um plástico, né? Tá bom? É possível sim. Claro, não haverá, né, a passagem de elétrons ali, né? Como a gente viu naquele outro exemplo que eu dei para vocês. Mas beleza, ó. Na indução eletrostática realizada nesses três experimentos, usamos uma esfera condutora, não é isso? Para ser induzida. Então aquela esfera que ia sofrer a separação das cargas conduz eletricidade, né? De fato é um condutor. O que facilitou a migração dos elétrons de um lado para o outro nesse corpo, entendeu? Quando a gente colocou o fio, eles viajaram ali de um corpo para o outro. Beleza. No entanto, a indução também pode ser verificada em substâncias isolantes, como papel, isopor plástico, etc. Nesse caso, em vez de uma migração de elétrons para o outro lado do induzido, a ocorrerá uma polarização de moléculas na face voltada para o indutor. Então, ó, o induzido é aquele que vai induzir a separação das cargas, lembra? E quando a gente aproximar, né, haverá ali uma polarização. Não haverá, gente, a passagem de elétrons, beleza, mas haverá uma polarização naquele lado, exatamente aonde o induzido está voltado, entendeu? A gente vai ver um exemplo aqui já já. Ocorrerá uma polarização de moléculas na face voltada para o indutor. Veja o box leitura a seguir. Também nessa situação, após a indução, aparecerá a força resultante de atração entre indutor e induzido. Quando usamos um corpo constituído de substância isolante, ou seja, plástico, enfim, né, para atuar como um induzido, aquilo que vai sofrer a separação das cargas, né? Algumas moléculas da face voltada para a esfera indutora P, ou seja, aqui está a esfera indutora P, ela é um condutor, entendeu? Pode ser um grafite, metal, enfim, ela é um condutor. Então, ó, essa face voltada para a esfera P, é o que está dizendo aqui, ó, sofre uma deformação. A essa deformação chamamos polarização. Observe a figura A. Então, ó, essa face aqui, ó, vai sofrer uma deformação, entendeu? Essa substância aqui é uma substância isolante, ou seja, ela não conduz bem os elétrons. Mas beleza, mas quando eu aproximar esse camarada que é condutor dessa substância não isolante, essa parte aqui, ó, sofrerá uma polarização, né? Como isso aqui é positivo, os elétrons que estão aqui, ele vai tender a orientar nessa direção aqui, apontando para cá, entendeu? Aqui vai ficar normal. Por quê? Porque é uma esfera que não conduz bem os elétrons. Os elétrons que estão aqui ficarão bonitinho, tá bom? Apenas os que estão nessa região. Ó, cargas elétricas positivas situadas do lado direito da indutora P. É isso aqui, ó. Então, ó, essas cargas positivas aqui. Cadê? Enxergam, né, no caso aqui, a face esquerda da esfera S e produzem uma influência eletrostática sobre as moléculas dela. Então, ó, esses camaradas aqui, ó, eles enxergam, né, isso através do campo elétrico, que a gente vai falar futuramente. Então, ó, esses camaradas aqui, ó, enxergam essas cargas aqui, e essas cargas aqui, ó, elas sofrem uma influência dessas cargas positivas, tá bom? Isso aqui não é um condutor mais, isso aqui é um isolante, uma borracha, um plástico, entendeu, gente? Tá certo? Um papel, mas também sofre uma indução eletrostática, diferente daquela que a gente já viu, né? Que os elétrons se reorganizariam aqui, um para o lado e outro para o outro, né? Mas, enfim. Essas moléculas sofrem, então, uma polarização, alinhando-se aproximadamente como mostra a figura, tá bom? Então, dessa maneira aqui, mais ou menos, claro, né? Uma vez polarizadas as moléculas do indutor, teremos sobre elas uma força resultante atraindo o indutor e o induzido. Então, claro, esses camaradas aqui, ó, após essa reorganização parcial, né, nesse lado aqui, ó, essa esfera e essa vão se atrair. Porque aqui é positivo, gente, e aqui, ó, tá vendo? Que é negativo. Então, esse lado e esse lado vão se atrair, tá bom? Claro, aqui já tá positivo, né? Então, se eu virar essa esfera, vai se atrair também, tá bom? Aqui não, aqui apenas esse lado sofreu a indução eletrostática. Mas beleza.
Uma vez polarizadas as moléculas do indutor, teremos sobre elas uma força resultante atraindo o indutor e o induzido. Beleza, figura B. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então tá aqui a força, ó. Esse camarada atrai os elétrons, né? E os elétrons também atraem os prótons. E, enfim, né? Essa força resultante é de atração, pelos mesmos motivos já explicados para a situação em que o induzido é condutor, tá bom? Então, pelo mesmo motivo, né, que naquelas outras explicações se atraíam, aqui também, por que vão se atrair? Aqui é positivo, aqui é negativo esse ladozinho, então essas esferas vão tender a se juntar, vai tender a tocar uma na outra, entendeu? A indução de substâncias isolantes por polarização explica como um pente plástico, né, eletrizado por atrito contra os cabelos de uma pessoa, foi o que eu fiz o experimento lá naquela época com vocês, pode atrair papeizinhos picados sobre a mesa. Tá? Figura 17, mais para frente. O pente funciona como um indutor, é esse camarada aqui, ó, pois está eletrizado. A maneira que eu passei no cabelo, eu atritei o pente no cabelo, né? E ele ficou eletrizado, parte do pente. Os papeizinhos neutros são o induzido. Como o papel é uma substância não condutora, sua eletrização ocorre por indução, como vimos a força resultante é de atração. Tá vendo aqui, ó? Eu passei o pente no cabelo, o pente adquiriu carga, né? Adquiriu carga em excesso no caso, né? Então ficou eletrizado, os papeizinhos estavam neutros, a maneira que eu aproximei, não encostei, aproximei, o que aconteceu? Com o papel sofreu uma indução eletrostática e os papéis tenderam a se atrair, tá bom? Da mesma maneira aqui, gente, não tem... Esse é o princípio. Esse é o princípio. O que acontece aqui, ó, é a natureza. Mas beleza, isso aqui é o princípio. Por que acontece? Por causa disso. Olha a explicação, olha que bonita a física é. Por que consegue atrair? É mágica? Não é mágica. É ciência, gente. É a natureza. Ela quis assim. Tá bom? A gente só explica as coisas. Ou tenta, né? Tá certo? Então, por que acontece essa atração? É algo assim, né? Estranho, né? Por que acontece essa atração? Né? A mesma pergunta. Por que a nuvem tá lá e não cai? Olha as perguntas que surgem a partir da maneira que a gente vai estudando, né? Por que a nuvem tá lá em cima e não cai? Essa nuvem eu tirei do nada, mas beleza. Mas só para ilustrar, né? Por que atrai? Ué, por que o pente atrai esses papéis? Qual que é a lógica disso? Por causa disso, ó. Tá vendo? Por causa disso aqui, ó. O plástico, eu atritei no cabelo, adquiriu carga. Beleza, ficou eletrizado. Os papeizinhos estavam neutros. Mas quando eu aproximei, o pente fez uma alteração ali na configuração dos papéis, claro, parcialmente, como está aqui, entendeu? Então sofreu uma atração. É por isso que os papéis sobem, tá bom? Não é nada de mágica, não tem, é ciência, é a natureza. A gente só consegue explicar o motivo disso, tá? Não é a gente que faz isso, a gente só consegue explicar. E é bonito isso, é belo, tá bom? Então, gente, isso seria polarização de substâncias isolantes. O que é algo isolante? É um plástico, uma borracha, aquilo que não conduz bem eletricidade. Eu já falei pra vocês isso, tá bom? Então, beleza, galera. Acho que 9 minutinhos de vídeo tá bom, né? Acho que eu vou cortar algumas coisinhas aqui, mas beleza. Gente, no mais é isso. É só pra gente comentar um pouquinho, né? Aprender um pouquinho o porquê das coisas, né? Responder algumas perguntas, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. No mais é isso.